Vamos ter a nossa mensagem de agora, iniciando uma série. Hoje de manhã, nós iniciamos uma série sobre oração, o poder da oração. E agora, vamos começar uma nova série à noite, chamada O Caminho da Recuperação. Essa série é baseada no Ministério Caminho da Recuperação. Esse ministério tem uma apostila. Essa apostila você recebe também participando. Aqui tem passos de recuperação e nós vamos então falar de alguns princípios que esse ministério tem. E hoje eu vou começar com a primeira mensagem que a gente também fala no ministério. E o nosso tema de agora é coragem para mudar. No CR a gente sempre tem testemunho, então eu vou começar com o meu testemunho. E nós temos no CR um cumprimento, né? Quem é do CR já sabe, né? Você fica pronto aí, vai me abençoar aqui agora, né? Olá, meu nome é Ricardo. Aprendeu como é que é? Então vamos de novo? Olá, meu nome é Ricardo. Eu estou meio triste agora, podia ser melhor, né? Vamos de novo? Meu nome é Ricardo. Amém. Por que a gente faz essa saudação? Para dizer duas coisas. Primeiro, que nós não usamos título no CR. Nós não nos apresentamos como pastor, doutor, senhor. Nós nos apresentamos pelo primeiro nome. E por isso a gente dá essa saudação. E também, desse jeito, todo mundo lembra do nome de todo mundo e a gente quer que as pessoas conversem. E nós temos um primeiro momento onde temos palestras sobre temas de recuperação, sobre passos. Depois tem um outro momento de conversa em grupos de apoio, onde nós compartilhamos as nossas necessidades. Eu quero, então, começar com o meu testemunho. Eu peço que você preste atenção. Nasci e me criei em uma igreja batista. Nasci no Rio de Janeiro. Meus pais são imigrantes nordestinos que foram para o Rio na década de 50. Meus pais aceitaram Jesus na Igreja Batista de Ipanema, lá no Rio de Janeiro. Nessa igreja, eu fui consagrado pelos meus pais, pelas mãos do pastor Antônio Neves de Mesquita, era um dos maiores pastores do Brasil batista naquela época. Quando eu tinha 1 ano de idade, fomos morar em uma área semi-rural, perto de Niterói, um cantinho esquecido chamado Tribobó. Pode vir alguma coisa boa de Tribobó? Tive uma infância bem interessante, nadava em rio, subia em árvore, pescava, caçava, jogava bola descalço, brincava de pipa, bola de gude, peão, carrinho de rolimã, etc. Minha família frequentava uma pequena igreja batista lá em Tribobó. Era uma congregação, depois uma pequena igreja. Nessa pequena igreja vivi até os 28 anos de idade. Nela aprendi as primeiras letras da vida cristã, lá eu fui líder. Lá eu fui chamado para o ministério, me converti, fui batizado, fui para o seminário, me casei, tornei-me pastor, era pastor auxiliar dessa igreja. Lá o meu filho nasceu, muita coisa nessa igreja. Também, quando eu tinha 16 anos, conheci Vera, minha esposa. Foram 5 anos de namoro, noivado, e nós temos 36 anos de casamento. Sou pai do Gabriel, um jovem de 34 anos, ele é farmacêutico, mora em São Paulo, trabalha no laboratório Axê. Também investi na minha formação, tenho uma graduação em teologia, uma graduação em direito, sou advogado também, uma pós-graduação em administração e um mestrado em teologia. Ao longo dos últimos 40 anos, exerci atividade profissional em empresas privadas, servi no Exército, trabalhei quase 20 anos no Serviço Público Federal, como concursado. Então, foi uma história muito interessante de trabalho. Também, nesses últimos 40 anos, mais de 40, servi como líder em 8 igrejas diferentes, em 3 estados diferentes e em 5 cidades diferentes, como pastor de igreja. Esse ano, farei 33 anos como pastor ordenado. Depois de trabalhar 10 anos em empresa privada e também terminar o seminário, fiz concurso para a Justiça Federal de São Paulo, tirei primeiro lugar e vim para cá em 93, a São José dos Campos,
e trabalhei por quase 20 anos. Depois fui para Brasília e me licenciei, me retirei do serviço público. Nesses últimos 12 anos, me dedico integralmente ao ministério pastoral. Aí talvez você ouça essa minha palavra, esse testemunho, e diga: olha, pastor, que história bacana, né? Que história bonita, né? História perfeita, né? É igual o Facebook, Instagram, né? O mundo é perfeito no Facebook, não é, gente? No Instagram. A minha história até aqui parece perfeita, só que ela não está completa. Deixa eu contar mais. Faltou dizer que a minha família, ela era disfuncional. A minha mãe foi obrigada a casar com meu pai quando tinha 17 anos de idade. Foi retirada do interior do Rio Grande do Norte para morar numa favela no Rio de Janeiro. E os dois são cristãos de primeira geração. Meu pai faleceu ano passado, aos 89 anos, minha mãe fez 80 agora. Os dois de primeira geração. E vieram de um ambiente muito complicado espiritualmente, lá no Rio Grande do Norte. Faltou dizer que eu recebi dos meus pais muita coisa boa, mas recebi também muitas heranças complicadas, heranças espirituais difíceis, e eu não sabia como lidar com isso. Faltou dizer que a minha igreja, lá no Rio de Janeiro, era uma boa igreja, mas ela não sabia lidar com algumas situações, ela não discernia sobre herança, ela não sabia lidar com algumas questões, e essas minhas dores, as dores dos meus pais, nunca foram tratadas lá. Lá eu me tornei um homem casado, pai, pastor. Aqui eu fui diretor de fórum, estudei, mas ainda carreguei, durante muito tempo, várias dificuldades que eu tinha do meu tempo, aliás, das minhas heranças e do meu passado. Faltou dizer que questionei a minha vocação, muitas vezes quis desistir do ministério pastoral, que passei por muitas crises e tentei fugir de muita coisa nesses anos, inclusive do ministério, e algumas vezes pensava até em fugir da família. Faltou dizer que, por conta das minhas dores emocionais e espirituais, ofendi e prejudiquei minha esposa e filho. Faltou dizer que, por conta da minha crise, eu e Vera vivemos um momento muito difícil no casamento. Faltou dizer que todo o meu treinamento teológico, toda a minha formação acadêmica, toda a minha experiência de vida e experiência ministerial, minhas conquistas, etc., foram insuficientes para lidar com as minhas áreas de fraqueza e de debilidade. Nada do que eu tinha estudado no seminário ou em todos os tantos lugares me preparou para alguns aspectos práticos da vida ministerial e que eu nunca aprendi a tratar adequadamente das minhas dores e, por isso mesmo, não consegui cuidar como devia das feridas e dores de outras pessoas. E faltou dizer que eu tinha áreas fracas, áreas de legalidade que eram exploradas pelo diabo e seus demônios. Mas Deus é justo e fiel. Ele auxilia todos aqueles que o buscam de todo o coração. Há 19 anos atrás, conheci o Ministério Caminho da Recuperação, o CR. E começava ali um novo período na minha vida, um período de cura e de restauração. O CR ajuda você a compreender e tratar das suas dores, feridas, vícios, maus hábitos e fraquezas, inclusive de quem já é cristão. Algumas pessoas acham que você, ao se converter, elimina automaticamente todo o seu passado. A Bíblia fala que você carrega um velho homem nas costas. Você é nova criatura, filho de Deus, vai para o céu, mas você tem heranças a tratar e precisa tratar delas. O CR nos ajuda a sermos mais humildes, menos legalistas e torna a igreja um lugar mais terapêutico. Porque cristãos redimidos pelo sangue de Jesus também têm áreas de recuperação. Eu e minha esposa fomos muito abençoados pelo CR. Depois ajudamos a criar e a fundar esse ministério em várias outras igrejas, tanto que lideramos como dando consultoria a várias igrejas Brasil afora. Aprender sobre cura e restauração foi um grande impacto em minha vida, mostrou-me coisas que eu não conhecia e nem tinha aprendido no seminário.
mas estão na palavra de Deus, estão na Bíblia. Percebi que, apesar da minha formação teológica, toda a minha vida não me preparou para algumas coisas, porque eu não tinha discernido e aprendido várias outras que estão na Bíblia, mas a gente geralmente não conversa sobre elas. E aí eu comecei uma jornada, vários anos atrás, de estudo sistemático sobre este assunto, cura e restauração. Li muitos livros, vi vídeos, fui a vários retiros. Por exemplo, fiquei quase um mês em um retiro lá em Curitiba, em 2011, de um ministério chamado EIFOL, do pastor Cote. Fiquei 26 dias internado, tratando a minha alma. Uma outra vez eu fiquei uma semana lá em Belo Horizonte, num outro retiro, tratando da alma. Fiz outros retiros aqui em São José, em outros lugares. E meu coração se abriu para conhecer mais sobre princípios de cura e libertação. Iniciei uma jornada de aprendizado e de crescimento em muitas áreas da minha vida. Reconheci que boa parte das minhas convicções estavam erradas, eu precisava revê-las. Eu fui criado ouvindo assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, o texto tudo fez novo. Correto, isso é a palavra de Deus. Mas não me ensinaram que você tem que tratar de algumas áreas mesmo depois de convertido. Você está salvo, mas tem que tratar dessas áreas. Quantos cristãos estão dentro das igrejas frustrados, cansados, com vícios, cometendo os mesmos erros ano após ano, porque não foram tratados depois da conversão. Apliquei em minha vida e na minha própria família feridas e várias coisas com a minha esposa, com meu filho, levei isso para os meus pais e para os meus irmãos. Eu estou falando de quase 15 anos atrás. Comecei a ensinar os conceitos na igreja, meus aconselhamentos mudaram, meu discernimento melhorou, incentivei colegas pastores a vencerem o preconceito, estudar sobre o assunto e pude ajudar vários colegas também. Ainda estou aprendendo, tenho muito que aprender, mas Deus já tratou de muitas coisas na minha alma. Minha vida ganhou mais saúde e qualidade, as igrejas por onde andei melhoraram também. Isso tudo começou no CR, Caminho da Recuperação, que eu conheci com o nome de Celebrando a Recuperação, talvez você já deve ter ouvido falar. Nessa caminhada, então, aprendi que precisamos cuidar da nossa alma, mesmo depois de convertidos, porque os cristãos carregam heranças que precisam ser colocadas aos pés da cruz e redimidas pelo sangue de Jesus. O CR faz isso, ajuda você nessa caminhada. O CR ajuda você a cuidar de várias áreas doentes da vida. Tem aí um quadro sobre as áreas de tratamento abordadas pelo CR. Muitas coisas você pode tratar. Abuso do passado, compulsão, mágoa, divórcio. Nós temos uma lista aqui de mais de 30 áreas onde você pode cuidar. Isso aqui é apenas uma lista exemplificativa. Tem muito mais onde você pode tratar e cuidar no CR, de seus vícios, dificuldades, dores, lutas. Talvez você se identifique com a minha história. Talvez você esteja na igreja já faz tempo, mas perceba que tem áreas na sua vida que precisam de tratamento. Áreas que você nunca se aprofundou de verdade para tratar. Áreas de derrota e sistemáticas, derrotas na área financeira, imoralidade, saúde e assim por diante. Talvez vícios que você nunca tratou. Acredite em mim, você precisa do CR, você precisa, mesmo como cristão, passar por um processo de cura e de restauração. Mas para que isso aconteça, você precisa do que é o tema da nossa mensagem de hoje. Precisa de coragem. Coragem para mudar. Quando eu assisti a primeira vez o CR, em 2004, lá na igreja da cidade, na época PIB de São José, eu vi um pastor lá de Fortaleza falar das coisas cabeludas que ele fazia como pastor. Vícios e vários problemas.
E eu disse, como é que ele tem essa coragem de falar dessas coisas? E ele disse, eu estou falando porque eu já estou tratado disso. Deus tratou. E ele nos ensinou, ele e vários outros, que a gente precisa de coragem. Coragem para falar das dores e tratar da alma. Josué 1,9 diz assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quero falar para você agora de 3 passos, os 3 passos iniciais do CR, e que eles vão exigir coragem de você, coragem para mudar. São os passos iniciais. No total, nós temos 12 passos, mas eu quero fazer uma pequena introdução aqui, falando do que você precisa fazer para cuidar bem da sua alma. A primeira coisa que você precisa fazer é vencer a negação e pedir ajuda. No CR, nosso primeiro passo é o admitir. Ele diz assim, eu admito que sou impotente perante o dano causado por minha separação de Deus e que não tenho controle parcial ou total sobre a minha vida. Quando eu comecei a pastorear a igreja aqui há 5 anos e meio, eu disse para a Vera, essa é a igreja do tudo bem. Eu perguntava para as pessoas, você está bem? Está tudo bem, pastor, está tudo ótimo, mas o casamento estava destruído. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo, mas a pessoa estava com vício há muito tempo. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo, mas eu vi a pessoa triste, amargurada por várias questões. Era a igreja do tudo bem. E não é só aqui não, muitas igrejas são assim, muitas famílias são assim, muitos lugares é o lugar do tudo bem. Ah, está tudo bem, mas não está. Existem dores, existem tristezas, existem frustrações, existem áreas da vida que estão fracassadas, sonhos frustrados, pessoas emocionalmente mortas, espiritualmente fracassadas, mas que vivem uma aparência. Está tudo bem, pastor. Está tudo bem. Porque foram ensinadas que o cristão não pode ter problema, que o cristão não pode falar de suas dores, que o cristão, cristão não pode, de jeito nenhum. Mas não é isso que a Bíblia ensina, minha gente. Olhe a Bíblia com profundidade, veja as lutas dos heróis da fé, dos reis, dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, dos discípulos. Nós vamos ver homens e mulheres que sim, viveram muitas dores e não tinham medo de falar de suas dores, nem para Deus e nem para as pessoas. Porque elas entendiam um princípio, você precisa compartilhar sua dor para que ela seja curada. Precisa vencer a negação, é preciso tirar as máscaras. A máscara do excelente pai, da excelente mãe, do excelente filho, do excelente cristão. Não, você precisa admitir, tem alguma área da sua vida que não está bem, vença a negação e fale delas. Às vezes a pessoa só consegue falar como já está no fundo do poço. Aliás, ela está no fundo do poço, cavou mais um pouco, e aí que ela tem coragem de falar. Quando muitas vezes o estrago já é tão grande que assim, vai ter recuperação, mas as sequelas são muito grandes. Onde o pecado já está tão grande na vida, onde a destruição já chegou a tal ponto, onde ela não consegue mais lidar nem consigo mesmo. Então, a primeira coisa a fazer, e a gente aprende muito no CR isso, é vencer a negação e pedir ajuda. Se você não está bem, diga, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Não queremos uma igreja de gente mascarada, não queremos uma igreja de gente que finge que é super-heróis, não, queremos uma igreja de pessoas autênticas, que reconhecem seus problemas e suas dores. Agora, será preciso vencer o orgulho, né? Que o maior problema a vencer é o orgulho. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Eu sou diácono, eu sou ministro, eu sou pastor.
Eu sou uma pessoa aí conceituada lá fora, sou um bom profissional, sou empresário. Tem que vencer isso tudo e reconhecer suas dores, se quiser realmente tratar delas. Então, o primeiro passo é vencer a negação. O segundo passo é ter esperança e crer na recuperação. Durante muito tempo a pessoa nega. Não tem problema, está tudo bem, mas ela só está se afundando. Aí chega um ponto que ela perde a esperança de que seja possível corrigir. Alguns dizem, pastor, para mim realmente não tem jeito. Não tem jeito, eu não consigo, já tentei muitas vezes, não consigo, não tem jeito. A segunda coisa a fazer é acreditar na recuperação. Sempre tem jeito. Não pode perder a esperança. Lá no CR a gente fala do segundo passo. Eu acredito que Jesus Cristo pode me curar, me libertar e restaurar a minha sanidade. Eu acredito. Tudo é possível em nome de Jesus. A cura tem um nome, Jesus. A vitória tem um nome, Jesus. Jesus Cristo te empodera, te capacita. A força não está em você, mas está em Jesus. Aprendi com o pastor Carlos McCord, pastor muito querido, missionário americano, me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você não é perfeito, mas a perfeição vive em você. Você não é perfeito, mas a perfeição que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vive em você. Então se agarre a isso, a possibilidade de que a perfeição pode morar em você. Paulo fala lá em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Então é possível que a mente de Cristo ocupe a nossa mente e tire as áreas de escravidão, de derrota da sua vida. Talvez até hoje você sempre fracassa no mesmo ponto, a sua vida não deslancha, a sua vida não vai para frente, e você diz assim, não tem jeito, isso aqui eu não consigo, não vou para frente aqui. Mas eu quero lhe dizer, sempre é possível. Tudo é possível ao que crê. Então, o segundo passo é o da esperança. É acreditar que, apesar das dificuldades, sempre tem jeito. Com Jesus, sempre tem jeito. O terceiro passo, são 12 passos, tá, gente? Só estou dando uma introdução aqui. São 12 passos. A gente estuda aqui na apostila, nas palestras, nos livros. O terceiro passo é você aceitar o tratamento e pagar o preço. Então, você sai da negação, você acredita que tem solução, mas existem coisas que você precisa fazer ou deixar de fazer para que aconteça a cura, a restauração, a libertação. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Então, o passo é entregar. Eu decido entregar a minha vida e minha vontade aos cuidados de Cristo. Os anos de insanidade, de erro, de escolhas erradas têm um preço. Às vezes a pessoa tem décadas nas costas de vícios, de pecados, de coisas ocultas, de derrotas. Décadas. Às vezes ela foi abusada no passado, ela foi maltratada, ela passou por uma traição, por uma frustração, por alguma coisa, seus pais talvez prejudicaram em alguma coisa a vida dela, e ela carrega aquilo por décadas, presa ao passado. Então é preciso um processo de cura e libertação. Você precisa estar disposto a dar os passos. E a gente orienta quais passos dar aqui na igreja, nos nossos ministérios, e especialmente no caminho da recuperação. Precisa dar os passos. Eu gosto muito de uma história que tem na Bíblia, lá em 2 Reis, um livro da Bíblia, segundo livro de Reis, no capítulo 5. Eu vou contar a história para você. O povo de Israel, isso aí nós estamos falando de milhares de anos atrás. O povo de Israel,
estava sempre em luta com seus vizinhos, né? Era um tempo de muita guerra, e um dos maiores inimigos de Israel era a Síria, o reino da Síria. E, em um determinado momento, a Síria invadiu Israel e fez escravos. E um general da Síria, muito famoso, chamava-se Naamã. Era um homem poderoso, um general vencedor, extraordinário. Só que esse general, apesar de muito famoso, muito poderoso, ele tinha uma doença, ele tinha lepra. Naquela época, a lepra não tinha cura. E ele, então, vivia oprimido com aquilo. Mas uma menina que era escrava dele disse assim: olha, lá no meu povo tem um profeta que ora, e quando ele ora as pessoas são curadas. E aí ela estava falando do profeta Eliseu. E aí Naamã se animou, preparou uma comitiva com cavalos, presentes, e foi até o rei de Israel e disse: olha, eu estou sabendo aqui que tem um profeta que cura, quero conversar com ele. Aí o rei procurou saber, era Eliseu, então encaminhou Naamã para falar com Eliseu. E Naamã chegou lá com a sua comitiva, e muita gente, muitas riquezas, e Eliseu estava dentro da casa. Ele parou então fora da casa e mandou anunciar que estava lá para que Eliseu fosse falar com ele. E Eliseu não saiu de casa e mandou dizer: ó, diz para Naamã que se ele quiser ficar curado, que ele tome 7 banhos, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele vai ficar curado. Nem saiu para falar com Naamã. Aí Naamã ficou revoltado, disse: o quê? Eu pensei que ele vinha até mim, ia botar a mão na minha cabeça, ia fazer aqui um movimento, alguma coisa, e aí ia interceder pelo seu Deus, e aí eu ia ser curado. Mas ele nem vem me ver, e ainda me diz para tomar banho nesse riachinho. Lá na minha terra tem rio melhor, não preciso disso, vou embora. Revoltado, queria ir embora. Mas os soldados de Naamã disseram assim: meu senhor, o que custa fazer o que o profeta falou? São só uns banhos aí no Jordão. Sabe o que custava? Imagine Naamã com a sua roupa de gala, de general, suas estrelas, suas condecorações, no seu cavalo imponente. Agora, pensa na cena. Você já tomou banho em rio? Quem tomou banho em rio aqui? Levanta. Muita gente. Pensa na beira de rio. Está ali, ó, a criançada brincando, tomando banho. Ali está a mulher lavando roupa no rio, porque o pessoal lavava roupa, louça, no rio. Pensa, e está lá Naamã com a sua roupa de gala, começa a tirar a roupa na beira do rio. Vai ficar de sunguinha na beira do rio. O grande general. Talvez tinha uma barriguinha, né? Talvez tinha lá umas ruguinhas e tal. Mas o pior é que o corpo de Naamã estava todo destruído pela lepra. Várias lesões no seu corpo inteiro. Ele ia ter que mostrar essa lepra para todo mundo. A roupa de general escondia, mas agora ele tinha que ficar pelado na frente da criançada, da mulherada, dos seus soldados, e tomar banho com um corpo leproso. Aí que estava o grande problema. Foi por isso que Eliseu nem foi cumprimentá-lo e mandou dizer: vai tomar banho lá. Porque o que Eliseu estava dizendo é o seguinte: você tem que vencer seu orgulho, tirar sua roupa de general, se humilhar para ser curado. E eu pergunto a você: qual é a farda que você tem que tirar? A do bom pai, a da boa mãe, do diácono, do presbítero, do pastor, do crente antigo, do bom profissional, do empresário? Qual é a sua farda? O seu traje de gala, que você vai ter que jogar de lado, ficar pelado, se expor na frente das pessoas, mostrando suas lepras para ser curado. É isso que a gente faz aqui no CR.
É isso que a gente faz nessa igreja. Nós não escondemos os nossos problemas, mas nós cremos em cura e restauração. Pastor Cote, um homem de Deus, eu hospedei o Cote na minha casa, estive 26 dias com ele lá em Curitiba. Ele tem uma frase interessante, ele diz assim: o escândalo da nossa humilhação precisa ser maior que o escândalo do nosso pecado. O que ele quer dizer com isso? Se você quer ser curado, você vai ter que se humilhar. Porque o pecado que Deus mais abomina é o orgulho. Sabe o que a Bíblia diz? Diz assim: Deus resiste aos soberbos. Você já parou para pensar essa expressão? Não é nem Satanás e nem os homens que resistem. Deus resiste ao soberbo. Não tem nenhum outro pecado que diz que Deus resiste assim, desse jeito. Porque a soberba, o orgulho, é o pior dos pecados. É o pecado original de Satanás no céu. É o orgulho e a soberba. Então, eu convido você a um caminho de recuperação. A gente começa hoje com as mensagens à noite. Vamos caminhar por 9 semanas neste caminho da recuperação. Convido você toda sexta-feira a estar aqui com a gente, 19h30. A gente tem um tempo de palestra, depois tem os grupos de apoio, depois tem um lanchinho, não é? E muita amizade, muita comunhão, um ambiente terapêutico, um ambiente sem acusação, um ambiente onde nós respeitamos o seu tempo de recuperação, onde você não será pressionado, onde nós aprendemos com o testemunho uns dos outros e tem abençoado tanta gente no mundo todo. Eu visitei uma penitenciária na Califórnia que usa o programa do CR. E antes de usar o programa, 70% dos detentos que eram libertados voltavam. Só 30% que se recuperava. Depois que eles passaram a usar o CR, inverteu. 70% não voltavam mais. Porque é um trabalho bíblico, baseado em princípios bíblicos e nos passos de apoio que são usados pelos grupos de apoio no mundo todo, há mais de 100 anos. Grupos como Alcoólatras Anônimos, Narcóticos Anônimos, usam esse programa de passos, que é um programa muito inteligente, há mais de 100 anos, no mundo inteiro. E com o princípio bíblico, então, é uma bomba atômica, abençoa a sua vida. Mas eu quero concluir falando uma última coisa. Alguns anos atrás, eu corria. Hoje eu não consigo correr tanto, dou uma corridinha, dou uma caminhada, mas eu corria. E aí, um dia eu tive uma lesão no joelho. Começou a doer muito o joelho nas minhas corridas, eu fui no médico, fez lá ressonância, tudo, raio-x, e o médico me disse: olha, você tem uma lesão no menisco, e o único tratamento é cirurgia, não tem outro tratamento, é cirurgia. Não é urgente, mas se você quiser curar, tem que fazer cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia. Mas antes de fazer a cirurgia, ele me deu um alerta. Ele falou: olha, presta atenção. Depois da cirurgia, vai doer bem mais do que está doendo agora. Muito mais. Só depois é que vai ficar bom. Tem que fazer fisioterapia, remédio e tal. Assim, depois da cirurgia, vai doer muito mais do que dói agora. Só depois é que vai ficar bom. Quando você começa um tratamento, uma recuperação, no início, dói mais do que doía antes. E você diz: agora que eu comecei a tratar, ficou pior? Fica mesmo. É a dor do tratamento, é a dor da cura. Então, eu quero lhe dizer, quando você começar a se tratar para valer, o diabo vai te atacar. Vai doer mais. E, às vezes, o esfregão de Deus dói também. Mas depois, fica bom. Entendeu? Quem começa um caminho de recuperação, logo no início dói muito, depois melhora. Eu quero convidar você a isso. E quero dar uma palavra para você também, você que está aqui com a gente, nos visitando, você que está assistindo, vai ver depois. Tudo isso começa com a fé em Jesus, onde você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus. O começo de tudo é Jesus Cristo, é a fé nele.
Porque Ele transforma você, Ele salva a sua alma e Ele vai te curando das suas lutas, das suas dores. Tudo começa com Jesus. Então se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Aí na sua cadeira tem esse cartão aqui, pega esse cartão, preencha e entregue na nossa recepção. Nós vamos fazer contato com você e te ajudar a trilhar esse caminho com Jesus. Você que está assistindo aí, no nosso site tem uma versão eletrônica desse cartão. Você pode também preencher, enviar e nós vamos te ajudar. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus trate, cure cada um de nós. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Aceite começar um processo de cura e de restauração. E a sua vida vai ser muito melhor do que é agora. Deus tratou de muitas coisas na minha vida que eu não conseguia tratar. Mesmo depois de convertido, mesmo depois de pastor. Porque eu deixei, eu entendi o que precisava fazer e fiz. Quero convidar você a fazer o mesmo. E o CR vai te ajudar. Silvia e sua equipe vão ajudar você. Todos nós, os pastores, estamos aqui, vamos ajudar também. Os líderes de célula, estamos aqui para ajudar você nesse caminho de recuperação.